Márcio vai contar um testemunho aqui, viu? Paz, igreja. Eu tenho um pouco de vergonha assim em falar em público, mas tô me esforçando aqui para sair fora do normal. Todos sabem que a gente passando assim várias lutas, o pessoal que tem um contato maior com a gente estava com um propósito de trocar nossa casa e nada vai dar certo. Até a Paula orou sobre isso para abrir, né, as portas, as coisas acontecer. E certo dia eu estava aqui na igreja, estava a pastora Elisa de São Paulo. E daí pastora Elisa, aí ela olhou para mim, orou, né? Ela falou que tinha um arame farpado enrolado nas minhas pernas até aqui perto. E eu não entendi direito, né? Quando ela falou isso, eu achei que era por causa das coisas da casa, né? Não tive uma compreensão assim. Daí, logo depois, eu tive um diagnóstico de um câncer que foi no intestino, uma coisa assim, um pólipo acho que é carcinoma, se eu não me engano o nome. Daí eu fiz um monte de exame, graças a Deus estava bem no comecinho, ele não espalhou, mas por causa disso eu tive que fazer umas tomografias, fiz um PET-CT também, que para quem já passou por isso sabe que é um exame bem detalhado, ele capta 99% dos cânceres. Então assim, eu fiquei tranquilo, né? Nesse exame não deu nada, fiquei tranquilo. Aí eu tô trabalhando normal, daí um certo dia um médico meu me ligou, falou: Márcio, vem aqui meio agora, né? Eu até fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Eu falei: caraca, médico te ligar, falar para você ir agora lá. Aí peguei, tinha tirado, antes disso eu operei para uma hérnia e foi descoberto um nódulo, e tirou esse nódulo que estava bem escondidinho e foi para biópsia. Nem o médico assim achou estranho, nossa, que negócio estranho. Pegou e mandou para biópsia e também ficou tranquilo, né? O PET-CT lá deu que não era nada. Depois uns 15, 20 dias ele me ligou. Daí eu fui lá. Ele é um médico novo, é o filho do Dr. Guilherme Pfeiffer, né? Quem conhece é o Dr. Vitor. Ali, na hora assim, nem caiu muita ficha. Falou: Márcio, você está com mesotelioma. Eu falei: nossa, mas que é isso, né? Até o nome é meio fora do normal. Falou: é um câncer muito raro. E ele, sim, ficou com aquela cara. Ele é novo, também fiquei meio assim, não entendi o que era. Falou: cara, não fica aqui em Bauru, porque aqui não tem nem, é uma coisa muito difícil, você vai ter que ir para São Paulo num especialista que é no AC Camargo, que é o antigo, quem mora já em São Paulo, é o antigo Hospital do Câncer. Aí fiquemos naquela, né? Paguei uma consulta particular com um médico especialista que é desse hospital também, só que ele atende lá, no caso, só particular, né? E ele analisou tudo e falou: não, realmente é um mesotelioma. Ele falou: é um câncer muito raro, ele é muito agressivo assim em termos de infiltração, mas ele não dá sintoma nenhum. Você falou: você poderia viver com isso daqui por 5, 6 anos, e quando você descobrisse já estava tudo assim alastrado. E eu fiquei preocupado, mas ele é um médico assim na faixa dos 70 anos, né, assim bem criterioso, olhou, falou: ó, Márcio, a minha experiência eu acho que é mesmo. Até na época eu fiquei muito nervoso, eu estava sozinho, não deu certo da Marisa aí, que a gente acha que, né, a gente vai na nossa força, né? Falar: não, aí Deus movendo também. E ele falou que, na opinião dele, era mesmo um mesotelioma e que precisava operar sim rápido, né? Uma cirurgia muito delicada, abre toda a parte do intestino, das vísceras inteira. Eu fiquei 11 horas em operação. Ele falou: a operação é a mesma, com um caso grave ou menos tem que ser feito desse jeito. Aí ele falou: na minha opinião, eu acho que você deu sorte, né?
Eu acho que ele era ateu, né? Médico assim, tranquilo. Daí ele, no fim, queria cobrar um dinheiro muito alto, 80, 75 mil reais. Eu falei, não tem como eu fazer isso particular, né? Aí ele falou, não, mas você fica, resumindo, né? Teve uns trâmites, você fica tranquilo que eu vou te encaminhar para um outro médico. No final a gente até descobriu que o médico opera com ele. É uma operação muito grande, são 5, 6 médicos, né? Que é nesse hospital no AC Camargo. Aí mesmo assim eu fui, é um médico mais novo, né? Na faixa da minha idade, para 50 anos. Eles assim, nunca, não, mas está no começo, não garanto nada, eu tenho que abrir, tenho que olhar, né? Mas no fundo do meu coração, assim, eu estava acreditando que foi um livramento de Deus. Porque tudo que a gente lia assim não dá sintoma nenhum. É uma coisa muito, muito, muito rara. E ele operou, abriu, falar a verdade, eu não vi nada, eu só paguei e acordei depois de 12, 13 horas. E daí, para a honra e glória do Senhor Jesus, o médico falou que, graças a Deus, ele não espalhou para órgão nenhum e ficou só no peritônio mesmo. Foi tirado as partes que eles falam placas, né? E eu fiz uma quimioterapia que eles falam que é local, né? Fica umas 2 horas rodando, assim, o mesmo líquido do que vai na artéria, né? Mas só que no local. Eles falam quimioterapia quente, tem um nome científico lá, mas eu não sei. Aí, assim, graças a Deus deu tudo certo e eu agradeço a Deus, porque às vezes a gente acha, isso, aquilo. Eu falei que, putz, porque aconteceu comigo, aconteceu com várias pessoas, mas eu falo, eu acho que isso não foi para a morte, foi para a vida. Porque assim como a pastora Paula falou, assim, cada um tem as suas qualidades, seu defeito, e Deus vai tratando a gente. Falei que eu me senti que nem um pedaço de aço. A gente é realmente jogado na fornalha e ele vai transformando a gente. Às vezes a gente acha que é uma coisa ruim, mas às vezes através daquilo a gente se transforma em várias coisas. Você já não pensa da mesma maneira, você não tem as mesmas atitudes, você enxerga situações de maneiras diferentes. Então eu acho que tudo aconteceu, foi para a honra e a glória do Senhor Jesus, e eu fui liberto da morte. Porque isso daqui eu falo, pessoas, você lê na internet, que eu falo, o médico mesmo falou, não lê, porque você entrar na internet é uma coisa assim muito assustadora, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Você quer falar alguma coisa, Marisa? Bom, vou falar o meu ponto de vista, né? Bom, ele contou a história, né, de como a gente ficou sabendo. Eu tenho um histórico de sempre querer fazer tudo pela minha força, tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser tratada e que foi tratada nesse momento, né, da minha vida. Nós ficamos sabendo da doença, eu fiquei sabendo exatamente 10 minutos após o momento que eu tinha comprado a outra casa que a gente está morando agora. Eu tinha vendido minha casa, já tinha passado no cartório e estava desesperada, precisando sair da casa. 10 minutos depois que eu assinei o documento, né, ele chegou com a notícia. E eu falei, meu Deus do céu, e se a gente precisar de dinheiro agora, né, uma notícia dessa, o que nós vamos fazer, né? E ele foi ao médico em São Paulo, o médico falou, não, eu cobro 75 mil só para fazer a cirurgia. E a Unimed aqui em São Paulo, nenhum lugar aceita, né? Me deu um desespero tão grande, e foi na semana do culto de mulheres, tá? Eu fui no culto, eu nem queria ir mais. Eu estava arrasada, eu falei, o que nós vamos fazer? Eu gastei esse dinheiro, né? Senão eu pagava. A gente pegava esse dinheiro, deixava a casa lá, que a gente já tinha, era nossa, e eu pagava, né? Isso daí, né? Porque eu queria fazer na minha força. E aí eu tive lá no culto de mulheres, e eu pedi muito, muito a Deus que Ele abrisse as portas, sabe? Eu estava na dependência dEle, porque eu já não tinha mais aquele dinheiro, mas agora eu entendo que Deus estava me tratando. Ele tirou esse dinheiro da minha mão,
para que eu ficasse na dependência dele. Eu ajoelhei no culto de mulheres, quem estava lá deve ter visto, né? Eu fiquei, não sei quanto tempo, que eu fiquei lá pedindo a Deus que abrisse os caminhos, porque eu achava que eu ia. Eu falava, eu não quero ficar sem ele, sabe? É o amor da minha vida, eu não quero ficar sem ele. E me deu um desespero tão grande, porque eu não tinha mais o que fazer. Aquilo já estava concretizado na nossa vida, né? Aquele dinheiro não estava mais na minha mão, né? E na semana seguinte, eu liguei do médico particular, falei, doutor, falei para a secretária, pelo amor de Deus, eu não tenho esse dinheiro para pagar. Por incrível que pareça, eu gastei no dia que eu soube da doença. Aí ela falou assim, não, Marisa, você fique tranquila, eu vou indicar o Dr. Raniel lá em São Paulo, que opera com ele no AC Camargo. Eu falei, mas ele tem Unimed. Unimed não aceita no AC Camargo. Ele falou, mas o Saúde Caixa aceita. Você não trabalha na Caixa? Eu falei assim, nossa, mas é tão raro quem aceita o Saúde Caixa, não aceita a Unimed. Ela falou, não, o Saúde Caixa aceita. Aquilo, gente, foi um alívio tão grande, mas tão grande, que eu tive que sentar de tão aliviada que eu fiquei. E pelo menos a gente ter um plano de saúde que aceitava naquele lugar. E aí por diante, tudo foi abrindo as portas. Eu aluguei um apartamento, nós ficamos lá quase um mês. Foi muito difícil, eu fiquei 11 horas, mais de 11 horas. Ele saiu do quarto 5 da manhã, eu fui conseguir ver ele 8 da noite, ele todo entubado na UTI, sabe? Eu olhava aquilo, gente, olha... E as irmãs todas me deram muita força. O corpo diaconal foi na minha casa, eles oraram. Eu quero agradecer a cada um que pegou o meu filho, que levou na minha casa enquanto eu estava lá. Eu não sei quantas pessoas fizeram alguma coisa por mim, mas eu agradeço a todas as pessoas que em algum momento me ajudaram, que olharam para mim e falaram, isso vai passar. Cara, essa pessoa olhou com emoção para mim, vendo a minha situação, cada palavra que foi dita. Os amigos do Vinícius, todos os amigos do Vinícius que tiveram com ele, enquanto eu simplesmente larguei tudo aqui, né? A minha cunhada ficou com ele, mas eu não sabia nada que estava acontecendo aqui. As pessoas orando, perguntando, e eu agradeço a cada um. A Paula, que foi uma das primeiras pessoas que ficaram sabendo, que orou por nós, porque a gente ficou muito desesperada. Ela viu o nosso desespero. É uma doença que você é preparado para achar que é para a morte, mas graças a Deus, em nome de Jesus, ele está curado. O médico disse que esse mesotelioma que ele teve foi a forma mais branda da doença. Ele vai estar sob controle. Não tinha entrado a doença, eles tiraram tudo para fora para olhar. E graças a Deus a doença não tinha dedo. E eu agradeço a Deus, agradeço a todos os irmãos por cada palavra, por tudo que foi feito por mim. Mesmo aquele que eu não sei que fez alguma coisa por mim, eu agradeço aqui. Em nome de Jesus, eu agradeço. Vencendo vem Jesus, amém? Vencendo vem Jesus, amém? Nós só temos que louvar o Senhor, continuar crendo no poder dEle todos os dias, amém, amados? Não desanimar, ter sempre uma boa palavra para compartilhar com as pessoas, amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? O choro pode durar uma noite. Diz para o seu irmão aí, o choro pode durar uma noite, irmão, mas a alegria vem pela manhã.